Olá, queridos, graça, paz e prosperidade. Eu sou José Maurício e estou fazendo esse vídeo com uma certa urgência. Precisamos, nós cristãos, não importa a placa, não importa a doutrina, mas nós que cremos no poder de Deus e cremos que o nosso Brasil precisa muito da nossa intercessão, precisamos nos unir em oração, porque o Brasil está dentro de uma grande batalha, como há muito tempo, se não nunca houvera sobre os céus e sobre o espaço invisível que está sobre essa nação. Talvez você não saiba, mas a nossa nação é marcada por uma legalidade, por aberturas e brechas no mundo espiritual, principalmente no quesito da maçonaria, idolatria, feitiçaria e muitas outras coisas mais. Vamos entender que os nossos príncipes regentes todos foram iniciados na maçonaria, mas principalmente Pedro II, que tinha como tutor o seu regente José Bonifácio, que era grão-mestre do rito inglês. Compreendamos que quando a proclamação da República é proclamada no Brasil, não foi proclamação. Na verdade, foi um golpe que foi dado sobre Pedro II e sobre Isabel, sua filha. Houve uma ruptura de poderes. Havia acordos entre maçonaria, jesuíta, Igreja Católica, coronéis na questão escravagista, na questão da cana-de-açúcar, na questão do café, na questão do plantio. E isso foi quebrado quando Pedro II acenou para um movimento mais liberal. Daí veio a proclamação, o golpe da República, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que na verdade era também maçom de alto grau e muito amigo de Pedro II, e que depois abdicou do cargo de presidente da República, deixando para o Marechal Floriano Peixoto, outro maçom. Com isso nós temos o quê? Já desde o início da República do Brasil, uma guerra de poderes, que nada tem a ver com república, nada tem a ver com monarquia, nada tem a ver com parlamento, nada tem a ver com federação, tem a ver com poderes espirituais. Talvez alguém veja esse vídeo e diga assim, com base em que você está dizendo isso? Uma revelação? Não, não é só revelação, queridos. Além do feeling da revelação, além de observação, nós precisamos também estar antenados com a linha da história. E eu recomendo a vocês que leiam alguns livros como Uma Breve História do Progresso. Você vai entender algumas coisas sobre a humanidade. Leia também a história das sociedades. É muito importante você entender como nós crescemos como sociedade. Também o progresso e religião. Você vai ver o poder da religião na corrupção, em aspectos políticos, sociais, manipulação de poder. Isso, religião, eu falo as evangélicas também. A ação secreta da maçonaria na política mundial. Isso é importante. O Brasil está passando por esse crivo da maçonaria no STF e no Congresso. Governo oculto do mundo. Você acha que quem está no governo são os presidentes, ministros, eles que mandam? Por trás deles tem muito mais do que isso. Vaticano S.A., o arquivo secreto que revela questões humanas, políticas, financeiras, do grande poder sobre essa terra. A riqueza das nações. Você vai entender por que há guerras, por que há tantas coisas acontecendo conosco. Também a riqueza, ou a história da riqueza no Brasil. Esse livro, inclusive, é assinado pelo Fernando Henrique. Olha que interessante. Olha, eu quero que você entenda que nós não estamos simplesmente só olhando os fatos de um ponto de vista espiritual, mas também de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista histórico. Por fim, dinheiro, deuses e poder. Você vai entender que desde que o mundo é mundo, a questão do poder, do dinheiro e da política se encontram. E quando se encontram, infelizmente, o povo perece, porque a maioria dessas pessoas não temem a Deus. E eu acabei esquecendo, a maçonaria e o terceiro milênio. Nós vamos entender que o Brasil está passando por um momento crítico no reino espiritual, porque nós temos hoje um presidente que foi eleito com uma proposta diferente. Mas nós temos no STF 4 ou 5 ministros que são maçons de alto grau ou grau mediano. Nós temos no Congresso Federal, ou no nosso Congresso lá em Brasília, deputados
que fazem parte do alto grau da maçonaria ou também graus intermediários, e no governo executivo temos generais, coronéis, que também fazem parte da maçonaria. Então, se todos são da maçonaria, por que estamos em guerra? Porque, na verdade, as maçonarias elas se dividem, além de ritos e lojas, elas também se dividem em questões ideológicas. E há maçons, que é do grupo do Michel Temer. Qual é o grupo do Michel Temer? Maçons satanistas. E é um grupo de maçons ideológicos. E aí que está o grande perigo, porque nós temos maçons satanistas, maçons ideológicos e nós temos os bruxos. Pessoas que estão trabalhando por fora, além desse grupo maçom. Então, hoje a guerra que está nos ares de Brasília está entre os maçons ideológicos, os maçons bruxos satanistas, e aqueles que são bruxos por fora, que não fazem parte da maçonaria, mas que também têm contexto de poder em Brasília. E nesse meio todo está o inocente do nosso presidente. Quando eu falo inocente, eu não estou dizendo que ele é bonzinho, não estou defendendo ele, só estou dizendo que ele é amador. Ele entrou numa cadeira e ele achou que poderia fazer tudo o que ele propôs na campanha, mas ele não vai poder fazer, porque na verdade ele não sabe com o que ele está lidando. Ele não sabe o que o apóstolo Paulo nos avisa em Efésios a partir do capítulo 6, do verso 10, que diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores. E a coisa está ficando feia, você está vendo o que está acontecendo. Eu não sou esquerdista, eu tenho viés para a direita, confesso a vocês, mas hoje no Brasil nós não temos direita, nós temos uma esquerda, nós temos mais ou menos um grupo que se diz esquerda e nós temos um grupo chamado Centrão. O que é o Centrão? É justamente esse governo oculto. O governo oculto no Brasil está com a sua base no Centrão, com a sua base no STF e com a sua base dentro do próprio Executivo. E nós iremos padecer muito se essa guerra continuar. Eu quero que você entenda, meu irmão, de uma vez por todas, que se as coisas continuarem como estão, nós sofreremos o 5º ou 6º golpe na história do nosso Brasil. E cada golpe que é implantado sobre o Brasil é uma brecha que deixamos. Por isso, nós precisamos orar, interceder. Conclama a Igreja de Cristo hoje a orar pelo nosso governo. Esqueça a bandeira, esqueça partido, esqueça o nome do presidente. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Eu quero que você entenda isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vamos compreender que tudo que está acontecendo agora, esse movimento de esquerda, é uma manipulação desse Centrão. Quem é o Centrão? O Centrão, na verdade, são pessoas poderosas que estão infiltradas na maçonaria e no satanismo. Pessoas como Rodrigo Maia, pessoas como Gilmar Mendes, Lewandowski, pessoas como alguns senadores da família CM na Bahia, deputados também dessa família, outros que estão dentro do próprio poder, generais que estão no próprio poder, que vão derrubar o Jair Bolsonaro, pode esperar. Mas o que eu tenho a ver com isso, pastor? Eu não mexo com política, eu também não, querido, não sou candidato a nada, não ganho dinheiro de ninguém, não peço favor a ninguém, não devo nenhum favor a político. Porém, se eu me calar, se eu não lutar, se eu não guerrear, como o apóstolo Paulo nos ensina, nós vamos perecer e perecer feio. Uma grande batalha está sobre Brasília. Uma grande guerra de poder está sobre Brasília. E a igreja não pode se ocultar, porque ela tem a maior autoridade nesta terra e além dessa terra, neste mundo físico e no mundo extrafísico. A Jesus foi dado um nome sobre todo nome, a qual todo joelho deve se dobrar ao nome dele, ao nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E ele nos deu a autoridade do nome dele para quebrar poderes. Por isso, conclamo você, a sua igreja, a levantar um clamor pelo Brasil, a pedir ao Senhor para colocar a mão lá no STF, nessa maçonaria ideológica, para colocar a mão lá nos generais, nesses que estão do lado do Jair Bolsonaro e que, na verdade, também estão a serviço da maçonaria no Brasil. A colocar também a mão no Congresso, que está cheio de satanistas, pessoas que são amigas do Temer, do Cunha, desses que foram presos também, da Dilma e do Lula. Pedir ao Senhor que venha mostrar toda a verdade, tudo que está escondido no tapete, que o Senhor venha realmente esclarecer o que está acontecendo. Não esquecendo da dona Rede Lixo Globo, que também está no meio desse satanismo. Ela faz parte dos dois blocos, do bloco maçom ideológico e do bloco maçom satanista. Então nós precisamos lutar contra isso. Em nome de Jesus, esquece partido. Esquece se você votou ou não no Jair Bolsonaro. Esquece se você votou na esquerda, na direita. Esquece se você votou no Cabo Daciolo, se você não votou. O nosso foco é o Brasil, o nosso foco é a nossa nação. Em nome de Jesus, chame a sua equipe de intercessão, chame a sua equipe de intercessores e levante um clamor pelo Brasil. Senão, infelizmente,
nós vamos perecer como Venezuela, nós vamos perecer como Cuba. E aí você vai ver a ladroagem, a androgenia sexual, o casamento, a família e a igreja. Aí eu vou falar de revelação. A igreja sofrerá uma perseguição no Brasil como ela nunca pensou em sofrer. A igreja passará por um vento. E talvez muitos digam, tem que passar mesmo, pastor, é o fogo purificador do Senhor. Talvez você diga isso, mas você não leva em conta se você vai aguentar esse fogo purificador, se você vai aguentar esse vento. Então, se você ainda não sabe se você tem carcaça e blindagem para isso, ore para que Deus equalize o poder no Brasil e nós possamos ser felizes com uma nação justa, com governantes que temem ao Senhor, que sejam justos. Cuidado! Débora, uma das grandes mulheres do Antigo Testamento, foi à guerra porque homens não queriam ir à guerra no tempo dela. E Débora disse assim para Baraque, olha, já que ninguém vai, eu vou. Mas saiba de uma coisa, Deus livrará essa nação pelas mãos de uma mulher. Se você não quiser, Deus vai levantar outras pessoas, outras igrejas e até mesmo outras religiões para lutar em prol do Brasil. Deus abençoe vocês. Fica o meu chamado, o nosso chamado. Vamos espalhar esse vídeo, vamos conclamar. Oração já, intercessão já. Senhor, sara esta nação. Amém? Graça, paz e prosperidade da parte de Cristo. Deus abençoe vocês.